Fala galera, dando início aí à nossa terceira aula, a gente vai falar sobre os princípios da óptica geométrica, certo? E agora a gente vai falar realmente sobre os princípios da propagação de luz na óptica geométrica. A gente vai falar de três deles hoje. O primeiro é o da propagação retilínea da luz. O que esse princípio diz? Ele vai estar dizendo o seguinte, ó. Nos meios homogêneos e transparentes, que a gente já viu o que era a aula passada, a luz se propaga em linha reta, certo? O segundo princípio diz o seguinte, ele fala da independência dos raios de luz. Então ele fala que cada raio de luz se propaga em um meio independente de qualquer outro raio de luz. Não se preocupe, eu estou indo rápido aqui mesmo, depois a gente vai detalhar cada um desses princípios, ok? E o terceiro seria o princípio da reversibilidade da luz. Esse aqui é o que eu peço um pouquinho mais de atenção, que ele talvez seja um pouco mais difícil de entender. Mas então, ele diz assim, ó, a trajetória seguida pela luz não depende em nada de seu sentido de percurso. Então vamos dar uma olhada agora de um por um e ver o que eles estão dizendo para a gente. O primeiro que a gente vai dar uma olhada aqui seria o princípio da propagação retilínea, tudo bem? Primeiro vamos voltar lá na nossa primeira aula. A gente representou a luz como sendo um segmento de reta orientado, certo? A gente representou um raio de luz dessa forma. E é por conta desse princípio que a gente pode representar assim. A gente assume que a luz se propaga em linha reta, certo? Então, é simplesmente isso aqui. A luz está se propagando em linha reta. Daí você vai perguntar assim, ah, professor, mas você disse aí na primeira aula que eu tinha vários feixes de luz. O feixe cilíndrico, o feixe cônico divergente e no feixe cônico divergente a luz não formava uma linha reta. Veja bem, se eu olhar para o feixe cônico divergente, eu concordo com você, ele inteiro não é uma linha reta, mas a gente tem que olhar para cada raio de luz. Veja bem, esse raio de luz aqui está em linha reta, esse raio de luz aqui também está em linha reta, esse raio de luz aqui também está em linha reta. Então o que acontece? Cada raio de luz se propaga em linha reta. Essa é a ideia do princípio de propagação retilínea, tudo bem? Daí o que acontece? Só para finalizar esse aqui, vamos dar uma definição aqui, ó. Propagação retilínea da luz ficaria sendo o seguinte. O fenômeno de propagação retilínea da luz constitui a base para a explicação de diversos fenômenos, como, por exemplo, a formação de sombras e penumbra, a ocorrência de eclipses, as fases da Lua e o funcionamento da câmara escura de orifício. A gente ainda não viu o funcionamento da câmara escura de orifício e nem as fases da Lua e eclipses. Hoje, nessa aula, a gente vai entender um pouco melhor sobre sombras mais à frente. Mas tudo bem? Então, o princípio de propagação retilínea da luz diz simplesmente que a luz vai se propagar em linha reta em meios homogêneos e transparentes. Agora vamos dar uma olhada aqui para o próximo princípio, o princípio da independência dos raios de luz. Esse aqui eu fiz muito em sala com vocês, ele simplesmente vai dizer o seguinte, se eu tenho um feixe de luz vermelho passando por aqui e outro feixe de luz azul passando por aqui, eles vão passar independente um do outro. O raio de luz vermelho e o raio de luz azul não vão se alterar nem em cor, nem em trajetória quando eles se cruzam, quando eles têm uma intersecção. Você pode ver que aqui eles passaram um por dentro do outro, mas eles acabaram saindo exatamente iguais eram antes. Então, ao se cruzar, raios de luz não interferem entre si, beleza? Esse é o princípio da independência do raio de luz. Eles se propagam independentemente um do outro. E daí vem o terceiro princípio que a gente vai estar dando uma olhada, que é o princípio da reversibilidade da luz, certo? Ele simplesmente vai dizer o seguinte, a trajetória da luz é reversível. Como assim? Vê bem, eu tenho aqui um ponto A e um ponto B, onde a luz sai de A e vai para B, certo? Aqui vamos dizer que é um espelho, então a luz bate no espelho e é refletida para B. E aí eu tenho um segundo momento, que eu tenho também os mesmos A e B e a mesma trajetória, é o mesmo caminho, você pode ver aqui, porém esse caminho ele é feito em sentidos diferentes, aqui ele vai de A para B e aqui ele vai de B para A. A ideia aqui, um exemplo até legal que me deram em sala, uma menina entendeu da seguinte forma, olha, não faz diferença se eu saio da escola e vou para casa, ou se eu saio de casa e vou para a escola. Se eu pegar o mesmo caminho, a trajetória vai ser a mesma, independente do sentido. E essa é a ideia, certo? A trajetória, que é esse Vzinho aqui, nos dois casos, é a mesma, independente do sentido da luz, certo?
Então esse aí é o princípio de reversibilidade da luz. Você pode entender da seguinte forma também, ó. Aqui A seria o seu pai no carro dirigindo e B seria você, tudo bem no banco de trás do carro. Daí você fala assim, pai, me olha. Teu pai te olhou e te viu através do retrovisor. Você olhou para o retrovisor e viu teu pai, beleza? Então a ideia é essa aqui. Se alguém te vê no espelho, você também vê essa pessoa se olhar nesse espelho, certo? Princípio de reversibilidade da luz. Certo, depois de falar disso, a gente vai pegar aí as consequências do primeiro princípio, que era o princípio de propagação retilínea. A gente vai falar um pouco a respeito da sombra e da penumbra. Então tá ali, sombra e penumbra. A gente vai se importar com dois tipos de fonte de luz. A primeira é a fonte de luz pontual. Para quem não lembra, a fonte de luz pontual é aquela fonte que tem um tamanho, certo? O tamanho da fonte é muito pequeno em relação à distância do objeto iluminado. A gente vai ter um exemplo disso aqui já já, então fica calmo. A gente vai dizer que a fonte pontual produz apenas sombras e que a fonte extensa produz sombra e penumbra. Nessa primeira aula aqui, nessa aula, a gente vai simplesmente olhar para a sombra. A aula que vem, a gente dá uma olhadinha melhor na penumbra, tudo bem? Bom, esse aqui vai ficar sendo um exemplo bem simples a respeito de sombra e penumbra, tudo bem? A gente já estudou aí mais ou menos como elas formavam, mas só para dar uma lembrada. Quando a fonte é pontual, a gente vai ter a formação apenas de sombra. E o que seria uma fonte pontual? Relembrando, seria aquela fonte que tem um tamanho desprezível em relação à distância do objeto iluminado. Então, o que acontece? Nenhuma fonte ela é sempre pontual ou sempre extensa. Isso vai depender da relação entre o tamanho da fonte e a distância do objeto iluminado. Nesse caso aqui, ó, a gente está vendo o objeto, certo? No caso, esse cubo mágico aí que eu estava segurando, e ele estava formando apenas sombra. Olha aí, uma sombra muito bem definida e proporcional ao objeto, certo? A luz estava vindo aqui de trás, então a sombra estava sendo projetada aí na parede. O que acontece? Eu comecei a trazer o objeto mais para perto da fonte, certo? E chega um certo ponto que ele está tão próximo da fonte que essa fonte se torna uma fonte extensa. Então começa a produzir sombra e penumbra. Você pode notar essa região mais escura aqui, ó? Seria a região de sombra. E essa região aqui no exterior, aqui fora, seria a região de penumbra, tudo bem? Então é isso aqui que acontece. Você tem sombra e penumbra quando você faz com que o objeto chegue muito próximo da fonte e a fonte se torne uma fonte extensa. Enfim, estudo da sombra agora, certo? Seria a umbra. Em primeiro lugar, como eu disse, a sombra ela só pode ser produzida por uma fonte de luz pontual. Então, colocamos ali a nossa fonte de luz pontual, ela tem que ser um pontinho, certo? Para representar geometricamente, vamos fazer a representação geométrica agora. Então, está aí a nossa fonte de luz pontual. Vamos supor que essa fonte de luz seja uma lâmpada, certo? Em uma determinada sala. Então ela está no teto. Se a gente tem o teto, obrigatoriamente a gente tem o chão. O chão, que é onde a luz vai parar de se propagar, afinal ele é opaco, eu vou chamar de anteparo. Então a luz sai da fonte de luz e vai até esse anteparo. Como que a luz sai e chega até lá? A gente vai assumir aqui que essa fonte de luz pontual é uma fonte de luz cônico-divergente. Então os raios de luz saem da fonte, certo? De um único ponto e divergem para diversos pontos iluminando a sala. De fato, é isso que acontece quando você liga uma lâmpada dentro de uma sala, tudo bem? Só que assim, até aqui beleza, isso a gente já conhecia. Você tem a fonte de luz e o feixe que ela produz. A gente ainda não está trabalhando com sombras. Para ter sombra nesse ambiente, eu teria que ter algum objeto, certo? Que vá produzir a sombra. Então, beleza, eu vou colocar esse objeto ali. É o objeto que está sendo iluminado. Mas vai bem, o objeto ele é iluminado pela fonte aqui, tudo bem? A gente tem que concordar que a sombra dele surgiria aqui embaixo, projetada no chão. E que esse raio de luz aqui do meio não estaria mais passando, porque o objeto iluminado aqui é opaco, então esse raio de luz só se propagaria até aqui. Então eu simplesmente vou tirar a representação dele para facilitar a observação geométrica disso aqui, beleza? Então tá aí, objeto iluminado, fonte de luz, os raios de luz e aqui o anteparo. Veja bem,
Como a gente observou no exemplo, a fonte de luz que incide sobre um objeto, a fonte de luz pontual incidindo sobre o objeto, vai gerar uma sombra muito bem definida. Essa sombra a gente chama de sombra projetada. Mas o que vale a pena olhar aqui? Você viu que esse cara aqui é um raio de luz. Por que eu não excluí ele? Por que eu deixei? Esse aqui seria o último raio de luz que passou. Então, seria a diferença da região de sombra para a região de luz. Tudo bem? Aqui podem haver outros raios de luz passando, como geralmente há. Então, o que acontece? Nessa região, eu teria a sombra, certo? Seria uma região de sombra. E aqui fora, depois desse próximo raio de luz, eu teria uma região iluminada, como a gente pôde ver lá no exemplo. Tudo bem? Agora, olha bem. Essa região aqui, abaixo do objeto, entre o objeto e a sombra, eu vou chamar de cone de sombra, tudo bem? Então tá aí o meu cone de sombra. Essa região acinzentada aqui, que eu estou chamando de cone de sombra. O que está fora da sombra, a gente continua chamando de cone de luz, o que estaria para cá, certo? Depois do último raio de luz aqui. Mas enfim, além disso aí, falta um último elemento. Eu quero que você observe o seguinte. Essa fonte de luz está iluminando a parte de cima do objeto, correto? A parte de baixo não está chegando luz. Então, nessa parte de baixo onde não chega luz, a gente tem o que a gente chama de sombra própria, que seria uma região do objeto não iluminada. Tudo bem? Então, o que a gente tem aqui? A gente acabou de ver como trabalhar geometricamente com sombras, como construir a representação geométrica. Você tem a fonte de luz, o objeto e o anteparo. Se você notar bem, a gente acabou ficando com dois triângulos semelhantes. De acordo com o teorema das retas paralelas, o que aconteceu? Eu tracei uma reta paralela à base, certo? O meu objeto aqui, ó, é paralelo à base, que é a minha sombra. Então, eu tenho esse triângulo maior, que é semelhante a esse triângulo menor. E é isso que vai fazer com que nos dá a possibilidade de poder calcular, por exemplo, qual o tamanho dessa sombra a partir do tamanho do objeto, se a gente tiver isso, certo? Como a gente faz para calcular isso, você pode acompanhar aqui no blog mesmo o exemplo 11 resolvido, certo? Ele já está lá resolvidinho de como trabalhar com sombras desse jeito aqui. Então, beleza, galera, é isso. Aula que vem a gente olha para penumbra e eclipse. Abraço!